Povo de Deus, boa tarde na paz do Senhor Jesus, amém? Eu venho trazer uma palavra que servirá como reflexão para nossas vidas. Hoje eu percebi que amanheceu muito ventilado. Olha, você ouve o barulho do vento batendo nas árvores. E aí me veio à mente acerca daquela passagem que Jesus estava no barco com os seus discípulos. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, vai relatar a história que Jesus estava no barco com os seus discípulos e Jesus estava descansando. E aí sobreveio naquele barco uma grande tempestade, um vento muito forte, a tal ponto que o barco quase que vai a pique, ou seja, quase que afunda. E aí os discípulos, eles eram expert, homens que entendiam do assunto, eram marinheiros, pescadores, homens do mar, que estava pronto para qualquer situação que viesse sobre eles. Mas a tempestade que veio sobre aquele barco não foi uma simples tempestade, foi a tempestade, a tal ponto que o barco quase vai a pique. E aí todos ficaram amedrontados, aterrorizados, e foram lá com o mestre, dizendo: mestre, vamos perecer. Jesus, sereno, calmo, ele se levanta com muita autoridade e ele diz: vento, quieta-te, mar, acalma-te. E sobreveio muita paz e bonança naquele lugar. Ou seja, eles disseram: que homem é esse, que até o vento, o mar lhe obedece? Então eles ficaram espantados. Jesus, ele estava dentro daquele barco. Às vezes passamos por tribulações, por adversidade, por situações difíceis, que muitas das vezes nós não sabemos como vamos conseguir vencê-la. Mas se Jesus estiver dentro do barco, haverá paz, mesmo em meio à guerra. Se Jesus estiver dentro do barco, haverá provisão, mesmo à escassez, mesmo durante o tempo difícil. O Senhor, ele garante que a vitória virá. Jesus, ele olhou para os discípulos e disse: homens de pequena fé. E aí eles ficaram meio assim sem jeito, porque Deus queria que eles colocassem sua fé em ação. Às vezes passamos por tribulações, situações que não chegam muito longe comparado a esse exemplo do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Sabe, eu estou debaixo de um pé de mangueira. No período que esse pé de mangueira está ali nascendo os primeiros frutos na flora, nem todos os frutos que estão aí pronto para crescer, se tornar um fruto maduro, a tal ponto de ser consumido e degustado, nem todos chegam a esse nível. Por quê? Porque durante o processo da flora, aonde está prestes a nascer aí a primeira safra do pé de manga, muitos ventos, tempestades, chuvas, sol combatem contra esses pequenos frutos, e muitos não dão conta, eles caem antes do tempo. Só os que chegam ao nível ideal, para que venha a ser degustado, são aqueles frutos fortes, que estão ali alicerçados na videira. Então, que nós possamos tomar como exemplo, a nossa fé muitas das vezes é colocada à prova. A nossa vida aqui na terra não é fácil, mas Cristo prometeu que Ele nos daria a vitória, porque Ele disse: neste mundo passareis por luta e por tribulação, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, 35. Fique com essa palavra, que Deus abençoe a sua vida grandiosamente nesta tarde, e saiba que o melhor de Deus ainda está por vir sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Não importa a tempestade, o que importa é se Jesus está no barco. Se Ele está no barco, fique tranquilo, que tudo irá se resolver. Agora, se Ele não estiver, convide a presença dEle a estar dentro do barco, porque o barco não naufraga com Jesus dentro. Pode até haver situações difíceis, mas não vai conseguir fazer com que o barco vá a pique. Mas o Senhor, Ele vai restaurar e renovar.
Fique na paz, que Deus abençoe a sua vida essa tarde de domingo. Em nome de Jesus. Amém.